Então, galera, depois de anos de teologia, começa a surgir uns certos professores aí, professor Sabino, não sei da onde, entendedor aí de hebraico, aramaico, sei lá, rosa-arcaico, um monte de doideira. E questionando Trindade, questionando Gênesis, dizendo que, não, que é tudo uma farsa, a Trindade é uma farsa, ressurreição de Jesus e tal. E diz que crê em Deus, né? Diz que foi pastor de igreja ali, mostrou um vídeo e tal. Mas, gente, nós conhecemos a Jesus pela pregação da fé. Ou seja, se não fosse uma pregação verdadeira, Deus não converteria os nossos corações, né? Então, essa história de que a Trindade é uma farsa e tal, não cola, porque são anos de estudo teológico. Eu sempre faço a pergunta: será que os professores desse professor, eles concordam com as coisas que ele está pregando? É por isso que Paulo diz que nós devemos pegar as coisas da fé e pregar para pessoas idôneas. Porque muita gente pega essas coisas e faz uso da forma que quer no futuro, tá? Nós temos vários comentários bíblicos com vários PhDs em teologia, e esses caras nunca vão ao debate com essas pessoas que fazem comentários bíblicos. Elas vão ao debate com o pastor lá do Irajá, o pastor lá do Cafundel do Judas, não sabe nem quem é a pessoa. Então vai para um debate para aquele que tem bagagem. A Bíblia fala: uns foram chamados para pastores, evangelistas e mestres, tá? Então, com certeza, se você se acha mestre, vai debater com os mestres da teologia, tá? E, enquanto isso, eu só queria saber se os professores desse professor concordam com o que ele prega, né? Porque aí, né, é complicado. Se concordar é complicado, porque tudo então no Evangelho agora é uma farsa. Tudo virou uma farsa. De um dia para o outro, o cara descobre uma coisa nova, né? Lembrando que Mineu e Fileto eram mestres de Israel e começaram a pregar que a ressurreição já tinha acontecido. E foram banidos da igreja por Paulo. Então, daí não se ligue muito nessas questões. Agora, pegue e essas questões não são assuntos para se debater entre pessoas que não têm conhecimento. Tem que debater com quem tem entendimento. E fica um monte de ateu torcendo para que a Bíblia seja uma farsa. Tipo assim, não é uma coisa que vai preocupar meu coração, que eu vou ficar desesperado, mas eu acho tão feio isso, porque nós conhecemos a Jesus pela pregação da fé. Se fosse uma mentira, a gente não teria mudado a nossa vida, né? Não teria, Deus não pegaria um texto mentiroso, né, para mudar a nossa vida. E outra coisa, suspeitar que Deus tem maldade em Deus. O ser humano tem mania. Eu sempre falo assim: um dia vai que tudo isso aqui é uma Matrix, e tudo isso aqui é uma ilusão, né? Como se fosse um teatro de anjos. E aí vai ficar todo mundo com cara de bolacha, porque tudo que você achava que Deus era injusto, não tinha nada de injustiça. Só fazia parte da tua mente ou da Matrix, né? Vai que isso acontece. Então, se a Bíblia fala para mim que Deus é amor, que Deus é justo, que Deus é perfeito, que não há injustiça nenhuma nele, eu sou pela fé, porque o professor Sabino aí, eu quero argumentos lógicos, eu não me baseio pela fé, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não preciso expulsar um demônio para saber que o que a Bíblia fala é verdade. Eu preciso crer. O problema está: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se naquele texto ali está falando sobre fé, mesmo eu não vivendo aquilo, até porque você pode falar em cuidados de Deus em uma época em que a igreja está sendo perseguida. Então parece que aquele texto não está se adaptando. Não, ele sempre se adapta, porque Deus tem cuidado do ser humano além dessa vida. Então a perspectiva dele, ele não está preocupado com perspectivas dessa vida. Ele está preocupado com nada, porque Deus é o início e o fim, é o alfa e o ômega. Então, para ele, as injustiças que você sofre aqui, ele tem condição de recompensá-la milhões de vezes, e a eternidade. Nós estamos lutando por uma coroa, para ser com uma coroa como se fosse a coroa de Cristo, não a mesma, mas co-herdeiro com ele, como se fôssemos irmãos de Jesus, tá? Então não é pouca coisa não. Mas esses caras não, eles querem só a letra, eles não querem aceitar pela fé. Então pela fé diz que Deus é amor, tá?
Ah, mas lá na Bíblia mandou matar, não sei o que. Eu sou levado a acreditar que Deus é amor. E a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, tá? E tem muita coisa ali que a gente não sabe como, por quê. Mas Deus é amor, Deus é justiça e pronto. Eu me recuso a acreditar, eu me recuso a aceitar que há injustiça em Deus. Eu me recuso a aceitar, tá? Então, Deus é justo, Deus é amor, Deus é justiça. Todos esses atributos são de Deus. Eu preciso crer pela fé, não por argumentos bíblicos, tá? Se Jesus está dizendo o Pai é maior do que eu, o Pai não há bom senão bom mestre, quem é bom senão a Deus? Então eu tenho que crer, eu tenho que acreditar no que Jesus fala, no que a Bíblia fala, e não no que esses caras doidos aí aparecem de um dia por outro, não sabe nem de onde vem, pulando de paraquedas, tentando desfigurar tudo, e fica um monte de gente aplaudindo, vai atrás, um cego guiando outro cego, vai cair todo mundo no mesmo buraco.